Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de redes. Estamos olhando o capítulo 5, que fala da camada de enlace. Então, vamos dar uma acompanhada aqui. Dando continuidade, nós vamos partir aqui do 5.7, PPP em diante, para terminarmos esse capítulo. O PPP é uma situação de controle de enlace ponto a ponto. Então, é possível que você tenha essa conexão, dependendo aí do meio que está sendo utilizado, um remetente e um destinatário, apenas os dois, né? E um único enlace. Então, é uma situação mais simples do que um broadcast onde muitos transmitem no mesmo canal. Aqui está envolvendo apenas um ponto a ponto, como diz o contexto, né? Então, não há necessidade de fazer controle de acesso ao meio, é sem Media Access Control. Também não é necessário nenhum endereçamento MAC, né, porque você tem os dois lados da conexão, quem transmite e quem recebe, então não precisa de endereço MAC. E isso é utilizado, por exemplo, em algum enlace de linha de escada, ou em alguma linha ISDN, ou em qualquer outro tipo de conexão que envolva duas pontas, simplesmente, né? Sem ter compartilhamento de e-mail com outros transmissores e receptores, apenas um par de conexão. Existe também alguns protocolos bem conhecidos, como sendo o HDLC, enlace de dados de camada alta na pilha de protocolo, e o PPP, são dois enlaces aí ponto a ponto bem conhecidos. Quais são os requisitos aí nesse contexto? O enquadramento de pacote, ele vai encapsular o datagrama da camada de rede no quadro da camada de enlace, vai transportar os dados na camada de rede sem qualquer protocolo, porque não há necessidade, né? E a parte de demultiplexação é feita pelas camadas acima. Tem transparência de bit, deve transportar qualquer padrão de bit, detecção de erro, mas sem correção, e a vida da conexão vai detectar, sinalizar eventualmente uma falha de enlace e esse tipo de controle apenas. Negociação de endereço na camada de rede, as pontas, as extremidades é que podem descobrir e configurar esse endereço de rede uma das outras. Então, é bem tranquilo essa parte de PPP, né? Não requisitos do protocolo ponto a ponto. Ele é sem recuperação, sem correção de erro também, sem controle de fluxo, entrega fora de ordem sem problema e sem necessidade de suporte a enlaces multiponto, né? Recuperação de erro, controle de fluxo e reordenação, todos eles são deixados aí para as camadas superiores. Nessa camada não há nenhum controle nesse aspecto. Um quadro de dados desse protocolo point-to-point é apresentado aí nessa figura, né? Tem flag, tem endereço, controle, protocolo, o tipo de informação que é colocada aqui. É isso que a gente tem nesse tipo de layout aí, desta forma ponto a ponto. É isso que está sendo apresentado aqui, né? Flag, endereço, controle, qual é o protocolo, informação que vem da camada de cima e alguma verificação. Existe uma característica interessante nessa forma de comunicação ponto a ponto, né? PPC. Chamada de byte stuffing. O que seria esse byte stuffing? Ele é um requisito que atende essa transparência de dados, né? Então, você pode ter um determinado padrão, que seria esse representado aqui com esses bits, e ele é um flag de controle, né? Então, o que acontece? Se no meio de uma mensagem tiver essa composição aqui, deste
formato, com esses bits, aí tem que ser incluído um outro exatamente igual, que é o que ele chama de byte stuffing. Ele enche, né, mais um conjunto extra após cada byte de dados. Então, no destinatário, sempre que ele tiver 2 bytes desse daí em sequência, ele vai descartar um deles e vai considerar o outro como dados. Então, essa é a forma de controlar. Quando aparece uma única vez esse conjunto de bits, ele é, então, um flag. Mas se, por acaso, no meio do texto, essa composição de bits aparecer no meio do texto, ou no meio da mensagem que está sendo enviada, é simplesmente colocado um outro grupo exatamente igual na sequência, e aí o lado receptor, quando encontra 2 grupos desse igual, descarta um desses bytes ali. É assim que funciona o byte stuffing. Mostrando aqui, né, supondo que você tem, na hora que está enviando, um B5, B4, aí essa composição de bits, depois B2, B1, são diferentes bytes que estão sendo enviados, né? Byte 1, 2, 4 e 5 aqui. No 3, ele tem essa composição. Então, o que, que vai acontecer? Ele simplesmente vai mandar o byte 1, byte 2, no byte 3, quando ele encontrar esse padrão aqui, que é do flag, ele duplica, faz outro conjunto igual, aí continua com B4, B5. E lá na hora de recepção, ele recebe o B1, B2, esse daqui vai estar 2 vezes, então ele sabe que é o byte stuffing, tira fora um e só mantém a representação do outro. É assim que é possível mandar esse conjunto, independente de aparecer esse flag no meio do texto, no meio da mensagem, né? Como que funciona esse protocolo de controle PPP? Ele tem esse tipo de funcionalidade, né, nessa sequência aqui. Antes de trocar os dados da camada de rede, os pares de enlace, eles têm que configurar o enlace, definindo ali o tamanho do quadro, autenticação, e depois tem que descobrir, configurar o quê, né? Informações da camada de rede. Para o IP, transportar as mensagens do IP na parte de controle. Do IPCP, campos protocolo para configurar e descobrir qual que é o endereço de IP. Então, tem essa sequência aqui, né? Estabelece o link, autentica, aí define a camada de rede, abre, termina, morre e assim por diante, faz essa sequência. Muito bem, vamos falar agora de virtualização de enlace, ou MPLS, Multi-Protocol Label Switch. Esse é um recurso muito interessante e bastante usado hoje. As empresas que contratam links se valem dessa funcionalidade para poder ter uma série de controles na parte de rede e ter uma garantia de entrega. Vamos ver como que funciona o MPLS. Inicialmente, o autor comenta um pouco sobre virtualização de redes. A virtualização é um recurso de abstração que existe já em termos de sistemas operacionais, a nível de memória, né? Na computação a gente tem memória virtual, tem dispositivos virtuais. Então, máquinas virtuais, por exemplo, o próprio Java é uma máquina virtual. IBM VM era um sistema operacional também que gerava uma possibilidade de uma máquina virtual já nos anos 60, 70. E hoje, né, VMware e outros ambientes aí de máquinas virtuais se valem desse recurso. Você tem uma parte física e este recurso físico, ele é possível de ser usado por diferentes sistemas operacionais. Então, eu posso ter 2, 3 máquinas virtuais. Então, esse que é o conceito de você usar a partir de uma informação básica, a partir de um recurso básico, né? Virtualizar, fazer uma sobrecamada de rede, alguma coisa nesse sentido, né? Então, estão aí, camadas de abstração. Não se preocupa com os detalhes da camada inferior, apenas trata as camadas inferiores de forma abstrata. Vamos ver como é que isso entra no nosso contexto de MPLS. Tá? No passado, a gente tinha aí as redes desconectadas. Lá pela década de 74, quando iniciou,
a gente tinha a ARPANET, tinha uma rede de dados sobre cabo, uma rede de pacotes por satélite, que foi aquele protocolo Aloha. Esta rede de pacotes por satélite, esse Aloha vem lá de pesquisas feitas nas universidades do Havaí, onde eles tinham que interligar as ilhas, e a interligação das ilhas só através de rádio. Então, isso aqui deu esse desenvolvimento aí desses protocolos. E rede de pacotes por rádio, né? Então, mostrando aqui um desenho de uma conexão ARPANET, onde tinha bem poucas redes interligadas. E, nesses contextos todos aí, você tem redes diferentes, com convenção de endereçamento diferentes, formatos de pacote diferente, recuperação de erro, roteamentos. Então, mostrando aqui uma topologia da ARPANET e uma da rede por satélite, onde a gente tem essas diferenças todas de endereçamento e formatos de pacote, roteamento, etc. Como é que a gente pode compatibilizar dois tipos de redes diferentes, digamos, um padrão ARPANET e um padrão aqui de rede por satélite? Isso é possível quando a gente cria um gateway. Um gateway nada mais é do que um dispositivo aqui intermediário que, na esquerda, ele trabalha e conhece esses protocolos e esses padrões usados aqui pela rede da esquerda, e na direita, ele trabalha com os padrões específicos dessa rede da direita. Então, o gateway ele vai fazer exatamente isso, né? Meio de campo entre os dois lados, tá? Aqui eu tenho as características de uma rede IP e aqui eu tenho as características de uma outra rede por satélite. E esse equipamento do meio, ele consegue enxergar os dois lados e fazer a troca das informações entre os dois ambientes. A arquitetura da interligação de redes foi desenvolvida aí por Cerf e Cam, que criaram este recurso de interligação de redes, né? Então, o que é virtualizado? Duas camadas de endereçamento, a interligação de rede a rede local, é uma forma de você fazer essa interligação. Uma nova camada IP vai tornar tudo homogêneo nessa camada de interrede. Então, eu tenho possibilidade de usar uma tecnologia da rede subjacente, aquela que está por baixo, né? E aí pode ser cabo, satélite, modem telefônico, ATM, MPLS, que é o que a gente vai estudar. Então, tudo isso que está aqui é invisível na camada mais abaixo, interrede, e parece como se fosse uma tecnologia de enlace para endereçamento IP, tá? É assim que a coisa funciona. Tem toda uma forma de protocolo, uma forma de software acima que tratam essas especificidades aí no nível superior. Então, dentro desse contexto, a gente fala de ATM e MPLS. Tanto a parte de ATM, Asynchronous Transfer Mode, e MPLS, Multi-Protocol Label Switch, separam duas redes por conta própria. Eles têm modelos de serviço, endereçamento, roteamento diferente da internet. Na parte interna, ele é visto pela internet como sendo um enlace lógico, que está conectando aí os roteadores IP, assim como um enlace discado, que faz parte de uma rede separada. O ATM e o MPLS, eles têm interesse técnico por si só, a gente vai ver como que eles funcionam. Então, primeiro falando de ATM, né? ATM é um padrão das décadas 1990, 2000, visando tratar alta velocidade para aquela década, né? 150 megabits por segundo a 622 megabits. E era uma arquitetura Broadband Integrated Service Digital Network. Na verdade, uma forma de fazer essas transmissões com maior velocidade e tinha como objetivo, né, um transporte integrado de fim a fim para voz, vídeo e dados. Então, veja que aqui é aquela situação de usar um circuito virtual fazendo a conexão fim a fim. Se você tinha um caminho definido e você fazia essa ligação fim a fim, dava para atender requisitos de QoS, de voz, vídeo, né?
QS é Qualidade of Service. Então, você consegue definir qual que seria a velocidade e qual que seria a reserva de banda, né, para você garantir a transmissão de vídeo. Claro que isso é diferente do modelo normal de TCP/IP, que é do tipo melhor esforço, né. Então, isso aqui é próximo aí da telefonia, né, tinha raízes aí no mundo da telefonia, onde você tinha os circuitos virtuais e estabelecia ligação ponta a ponta. Por outro lado, a comutação de pacotes com tamanho fixo usava essas células com os circuitos virtuais. Agora sim, agora é o que nos interessa do ponto de vista hoje comercial e o que as empresas mais utilizam, que é justamente o MPLS de Multiprotocol Label Switch. Então, você contrata um link com a operadora e a operadora te oferece essa alternativa de MPLS. E isso é importante porque você consegue garantir entregas de determinada faixa. Você contrata, por exemplo, um link de 2 mega. Você pode estabelecer que 1 mega é simplesmente para ser usado com a parte de ERP, com os seus aplicativos comerciais. 512 seria para outras aplicações qualquer, e mais 512 seria para VoIP, por exemplo. Então, você consegue, no link de 2 megas, estratificar partes dessa velocidade, exatamente dessa largura de banda, né, para determinados serviços. E aí, isso funciona de que forma? Funciona através desse label que é colocado aqui, ó. Então, nós tínhamos até então uma identificação na camada de redes, né? Cabeçalho PPP ou Ethernet, o cabeçalho IP, aqui da camada 3, as informações, que é o que vem lá da nossa camada de aplicação, e entre essa parte vermelha aqui, que é o novo, sendo inserido nesse ponto aqui. Ele tem um rótulo e tem mais alguns bits de controle aqui. É esse rótulo aqui que é o que a gente chama de label. Então, o label switch é um chaveamento que é feito no roteador em função desse label que vai aqui neste cabeçalho. Veja que entrando um conjunto de informações desse aqui no roteador, ele não precisa abrir toda a parte de IP, verificar qual que é o endereço IP de destino para poder fazer o roteamento. Ele simplesmente pega esse label que está aqui e aí ele indexa. Você usa o label como sendo o índice de um vetor. E aí você tem o vetor que diz qual que é a porta de saída no roteador. Então, é muito mais rápido. Se aqui você tinha que descobrir qual que era o endereço da rede, fazer uma pesquisa na tabela buscando qual que é a porta de saída correspondente a esse endereço de rede de destino, neste caso aqui do label switch, ele é muito mais rápido, porque você não tem que consultar uma tabela, você pega este label que está aqui, indexa num vetor e já sabe qual que é a porta de saída. Claro que aí você tem situações que precisam ser previamente acertadas entre todos os roteadores, né, para fazer esse caminho dos repasses através dos labels, né? Então, essa tecnologia também é chamada de um roteador comutado por rótulo, roteador comutado por rótulo, porque ele vai sair de acordo com cada label, né? Ele encaminha pacotes para a interface de saída com base no valor do rótulo, não tem que estar inspecionando o endereço IP. Essa tabela de repasse é distinta das tabelas de repasse do IP. O protocolo de sinalização, perdão, o protocolo de... Deu uma passada aqui. Vou achar aqui. O protocolo de sinalização necessário para configurar o repasse é esse protocolo aqui, ó, porque ele tem que
conversar entre todos os roteadores e estabelecer no início esse repasse, né? E o repasse é possível ao longo do caminho, e não seria possível se fosse só usando IP. Então, o MPLS é usado nessa forma aí, e ele tem que coexistir com os roteadores do tipo IP. Então, o que que acontece aqui, ó? Você tem, numa rede desse tipo, numa rede aqui, você tem roteadores que tratam MPLS e tratam a parte de IP. Aí, ele simplesmente tem tabelas que fazem o repasse pelo MPLS. Aqui você tem, ó, os rótulos de saída, de acordo com os labels, né? Já sabe qual que é o destino, e aí qual que é a interface. Então, com isso daí, ele consegue rapidamente fazer o repasse daquele datagrama. É assim que funciona, usando esses label switch. Muito bem. Na sequência agora, a gente tem um conjunto de etapas que mostram tudo que a gente viu até agora na parte de aplicação, na parte de transporte, na parte de redes e na parte de enlace. E o autor representa aqui como sendo um dia na vida de uma solicitação da página web. Então, imagina que você vai consultar um site, acessar uma página web, tudo o que acontece para você ter o resultado dessa consulta na sua máquina. É isso que a gente vai ver na sequência. Então, ó, vai mostrar aqui uma viagem pela pilha de transportes completa, desde aplicação, transporte, rede, enlace, juntando tudo isso, né, fazendo uma síntese. O objetivo é identificar e analisar e entender os protocolos em todas as camadas que estão envolvidos ali no cenário aparentemente simples, que é solicitar uma página web. O cenário, você tem aí um aluno que vai chegar e conectar um laptop na rede do campus e vai solicitar e receber a página, por exemplo, www.google.com. Então, vamos lá ver todas as etapas que envolvem esse tipo de ação aí para consultar uma página. Bom, vai começar com a ligação aqui de um laptop, né, um notebook, na rede da escola. Ele vai receber ali um IP, está aqui o IP 688020/24, uma classe C. Ele vai estar ligado, possivelmente, num switch, nesse exemplo aqui. Isso, por sua vez, vai ter uma conexão de saída desta rede aqui, através de um roteador, que vai num outro ambiente. Lá tem um servidor de DNS, e aí vai apontar aqui para a rede da Google, que é essa rede 64.233.160/19, ó. Veja que já é um ambiente onde tem bem mais endereços de hosts, né, na rede por causa desse /19. Em algum ponto aqui tem um servidor web, que é o que vai responder aquela página. Então, esse é o cenário que a gente tem. Passo a passo, o que vai acontecer aqui? Iniciando, o laptop ele é conectado. Ele vai precisar obter um endereço de IP, um endereço do roteador da saída, né? E do servidor DNS. São as coisas básicas quando você conecta este notebook aqui, ele tem que ser configurado automaticamente com esses endereços que são fundamentais para poder transmitir. Para isso, ele vai usar o DHCP. Então, tem um servidor DHCP que vai atender essa necessidade. É feito aqui desse notebook uma solicitação de DHCP, que vai encapsulada num datagrama ali, tipo DP, que vai ser colocado no IP e vai encapsular aqui na parte física, né, da rede, que é 802.1, que é essa parte física aqui. Esse quadro Ethernet ele vai ser enviado para o broadcast, ou seja, o destino FFF, né, nessa rede local, vai ser recebido pelo roteador que está rodando o DHCP. Então, nesse caso aqui, o atendimento dessas informações que são fornecidas pelo DHCP,
vão ser tratados aqui, o servidor DHCP está no próprio roteador, ok? Muito bem. A Ethernet é demultiplexada para IP, demultiplexada para o DP, demultiplexada para DHCP. Então, veja que daqui do switch, né, chegou a requisição destinada para aquele FFF, e ele desempacotou tudo até chegar no nível de DHCP, que é o DHCP que vai atender essa requisição. Muito bem, estamos aqui em cima no DHCP. O servidor DHCP vai formular um ACK dizendo que recebeu aquela solicitação, vai mandar aí o endereço IP do cliente, o IP do roteador no primeiro salto e o nome e endereço IP do servidor DNS. O encapsulamento no servidor DHCP, o quadro é repassado, o computador aprendeu ali agora já, quando passou por essa porta, e o cliente DHCP vai receber a resposta do ACK. Então, agora, recebeu lá o cliente com as informações. O cliente agora ele já tem endereço IP, ele sabe nome e endereço do servidor DNS e o endereço IP do roteador também, no primeiro salto. Agora, vamos adiante. Antes de enviar aquela solicitação HTTP, ele precisa do endereço IP do Google, porque o usuário vai colocar lá no browser www.google.com. Este endereço IP necessário para fazer a conexão vai ser atendido pelo DNS. Então, agora vem uma consulta ao DNS. Essa consulta ao DNS é criada, ela é feito o encapsulamento no transporte DP, colocado no IP, na internet, e vai enviar o quadro ao roteador. Ele precisa do endereço MAC da interface, aí ele já vai usar o protocolo ARP, né? O protocolo ARP vai fazer uma consulta, vai ser recebido pelo roteador, a resposta vai ser atualizada e dá o endereço MAC da interface do roteador. O cliente agora, ele sabe qual que é o MAC do roteador de primeiro salto e pode enviar o quadro contendo a consulta DNS. Lembrando que aquela configuração anterior aqui, que deu o IP para este notebook, né, ele ainda não tinha feito nenhuma transação com esse roteador, por isso que é feito essa consulta ARP para poder associar o IP do roteador. O IP do roteador ele ganhou na situação anterior ali, quando ele fez a consulta, né, no ambiente anterior do DHCP. Agora ele está já tentando acessar o DNS. Muito bem. Então veja que a coisa continua, né? O datagrama contendo o IP de consulta para o DNS, né, passa ali pelo switch e chega aqui no roteador. Então, chegando no roteador, esse datagrama IP, ele é repassado da rede do campus, que está aqui, né, para a rede essa chamada Comcast, fazendo um roteamento. Aí esse roteamento pode ser usando ali uma tabela que foi criada por RIP, por OSPF ou de alguma outra forma, né, ou então um protocolo de roteamento BGP, isso para permitir essa ligação entre essas duas redes, né. Aí, chegando nesse ponto, ele é demultiplexado no servidor DNS, aqui o servidor DNS. E o servidor DNS responde ao cliente, então, com o endereço IP do Google. Veja que chegou a consulta aqui para o DNS, ele vai até esse nível, identifica qual que é o IP do Google e devolve, então, a informação. Agora, para enviar aquela solicitação HTTP, o cliente que está aqui, ele vai abrir um socket. Então, ele abre um socket TCP com o servidor web e vai fazer a conexão usando o TCP. Então, a conexão precisa fazer, inicialmente, aquele handshake, né? Manda um segmento SYN, uma etapa 1 na apresentação de 3 vias, aí faz o roteamento interdomínio ali com o servidor web. O servidor web responde com o SYNAC, etapa 2, na apresentação de 3 vias,
e estabeleceu a conexão TCP. Então, desta forma aqui, passou todos os datagramas necessários, né, para chegar e estabelecer a conexão. Está estabelecida a conexão. Agora, na etapa seguinte, vai ser feito o quê? A solicitação HTTP, que vai ser enviada ao socket TCP que foi aberto. Aí o datagrama IP contendo aquela solicitação, ele é roteado para este destino aqui, que é o nosso servidor. O servidor vai responder com resposta HTTP, contendo a página, e o datagrama IP contendo essa resposta é roteado de volta aqui ao cliente. E é assim que é feito esse caminho. Então, veja, um dia, numa página, né, a solicitação, um dia na vida de uma solicitação, envolveu todas essas etapas aqui, que são etapas em todas as camadas de rede que a gente tem, dos diferentes protocolos, seja para estabelecer a conexão inicial através do ARP, seja depois para determinar um endereço IP na requisição inicial, que o computador faz a conexão do ambiente, identifica qual que é a característica do IP, né, o servidor que tem que atender, e depois todo o contexto, conforme a gente está mostrando aqui. Ok, resumindo então, nesse capítulo aí a gente viu os princípios que tinha por trás dos serviços da camada de enlace e uma instanciação ali e implementação de várias tecnologias nessa camada de enlace, né? A parte física das placas de rede com protocolo Ethernet, redes locais, VLANs em termos de switches, né? A conexão PPP e, por último, essa parte de MPLS aí, que é o que a gente tem na parte de redes comerciais e que as empresas utilizam bastante. E aí, para fechar, essa síntese aí, que é um dia na vida da atualização web. Ok, aí, agora a gente vai fazer uma pausa aí nesta pilha de protocolos, né? E vamos ver alguns outros conceitos na frente. Vamos ver rede sem fio, tem ainda multimídia, segurança, gerenciamento de rede. Tudo isso aí pode ser desenvolvido aí na sequência. Ok. Vou só encerrar aqui. Dessa forma, a gente encerra aí o nosso capítulo 5, né, que envolvia a parte de enlace, e aí, na sequência, a gente vai dar continuidade aí em outros assuntos da nossa disciplina. Obrigado por enquanto.